Olá! Hoje iremos falar sobre o MSX Expert XP800. O MSX foi um microcomputador fabricado no Brasil pela empresa Gradiente. Ele foi apresentado ao público na Quinta-feira Internacional de Informática, no Centro de Exposições do AMB, em São Paulo, dos dias 23 a 29 de setembro de 1985. Porém, a data oficial de lançamento no mercado foi dia 1º de dezembro de 1985, apenas em tempo para o Natal, com uma campanha maciça da mídia em revistas, jornais e TV. A Gradiente desenvolveu para o Expert toda uma família de periféricos, como monitor de vídeo monocromático MM12, joystick, gravador datacorder, modem, adaptador de TV, teclado, entre outros. Na parte frontal, existem 2 encaixes onde são conectados os cartuchos, onde pode-se encaixar memória pré-gravada, expansões ou interfaces de periféricos. Na parte esquerda, encontra-se 2 conectores para joystick ou mouse, e no lado direito, o drive de 3,5 polegadas. O teclado é constituído de 89 teclas com suporte a gráficos e acentuação em português. Acima e à esquerda encontram-se 5 teclas de função F1 a F10, que, em conjunto com a tecla Shift, produzem até 10 diferentes funções. À direita encontra-se o teclado numérico reduzido e abaixo as 4 teclas de movimentação do cursor. O MSX conta também com um manual de programação chamado Dominando o Expert. Ele é apresentado em 13 capítulos, que explicam em linguagem fácil e acessível comandos gerais e peculiares da versão do BASIC, que faz com que a operação do Expert esteja ao alcance do usuário. No início do manual, é apresentado os componentes do microcomputador, suas entradas, cabos e especificações da máquina. O manual é bem detalhado e possui várias imagens para facilitar o entendimento do usuário. O Expert tem 3 maneiras diferentes de funcionamento. A primeira é que, quando você liga mantendo pressionada a tecla Shift, a interface de disco é ignorada. O BASIC Resident, então, funciona numa versão mais simples e pode ler e gravar programas apenas a partir de uma fita cassete e cartuchos. Na segunda opção, quando você liga o Expert sem pressionar nenhuma tecla e sem colocar o disco mestre no acionador de disco, nesse caso, é assumido o Disk Basic, uma versão mais completa do BASIC em relação à opção 1. Pode ler, gravar. E a terceira maneira é, ao se ligar o Expert sem pressionar o Shift e tiver o disco mestre inserido no acionador de disco, será carregado o MSX DOS, que transfigura completamente o micro. Quando o MSX DOS está no comando do Expert, sua organização interna muda de maneira drástica e seus recursos passam a ser completamente diferentes. Esse sistema era compatível, a nível de comandos, com o CP/M e passava a utilizar uma vasta biblioteca de programas. Nesse modo, o MSX era reconfigurado, deixando-o compatível com inúmeros outros computadores, mas perdia algumas características do padrão MSX. Programas em disquete. Bom, vamos falar de termos técnicos agora. O Expert apresentava o sistema operacional MSX DOS, a linguagem MSX Basic, primeira versão, e uma velocidade de 3.58 MHz. O processador era o CPU Zilog Z80A, videoprocessador TMS 912.8 NL, uma memória RAM de 64 KB, uma memória ROM de 32 KB, da Basic BIOS, e uma memória VRAM de 16 KB. A memória RAM podia ser expandida para até 256 KB através do cartucho de memória, além do gravador de fita cassete que vinha com o XP800. Sua alimentação era desenvolvida em PSU-AC, 120 a 220 volts, 50 a 60 Hz, e possuía 2 modos gráficos. O modo 2, de 256 por 196 com 16 cores, que é o modo Hires, e o modo 3, também chamado de modo multicolorido, que era de 64 e 48 com 16 cores. 32 sprites, apresentava 32 sprites com um total de 16 cores. Seu som era General Instruments AY38910 Programmable Sound Generator, com 3 canais e 8 oitavas. O MSX contém uma grande variedade de jogos, a maioria fabricados pela empresa Konami. Ela foi possivelmente a editora de software mais renomada para o microcomputador. Eles publicaram uma grande variedade de jogos, tipicamente de maior qualidade que outros softwares. Os primeiros jogos da Konami foram lançados em 1983 pela Sony. Podemos citar ainda alguns jogos da época, como Metal Gear, Penguin Adventure, Road Fighter e Pac-Man. O MSX saía da Zona Franca de Manaus como videogame. Quando chegava em São Paulo, um teclado era incluído e assim ele era vendido como computador. A intenção da Gradiente com o Expert era preparar o caminho para lançar um outro microcomputador, o GPC-2, que nunca existiu. Por isso, a falta de interesse em lançar um MSX2. Outra curiosidade eram os jogos, em formato de cartucho ou fita cassete, fabricados por empresas que hoje são muito gabaritadas no ramo, como a Konami, além das diversas conversões de clássicos dos arcades da época.
Vale ressaltar também que o MSX servia como computador comum, muito usado para educação e programação, usando BASIC ou Assembler. Nos anúncios dos jornais, o preço inicial ofertado era o equivalente a $493 pela cotação da época. Agora chegamos no declínio do MSX. No geral, os relatos são de que o aparelho da Gradiente era o mais popular. Foi recebendo atualizações e a linha ganhou novas unidades ao longo dos anos. Porém, seu período de sucesso foi curto. No Brasil, a segunda geração demorou muito a chegar e veio em formato de kits de transformação, que ampliavam a memória e a VRAM. O Expert deixou de ser fabricado pela Gradiente em 1990. E aí o sistema foi descontinuado no final de 1993 pela Panasonic, que fabricava o Turbo R. A partir dali, iniciava-se uma nova era no Brasil e no mundo, a era dos PCs. E aqui deixamos disponível um comercial do MSX Expert aqui no Brasil, que passava na TV aberta durante o período em que ele era vendido. Expert MSX, o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar saber mandar. Expert MSX da Gradiente, o melhor programa para seu filho não ser programado.